Com uma notícia triste. Um guarda civil foi assassinado a tiros na própria festa de aniversário em Foz do Iguaçu, no Paraná. Segundo a Polícia Civil, o crime ocorreu na madrugada deste domingo em um clube da cidade. Marcelo Aloísio Arruda, de 50 anos, revidou aos disparos de arma de fogo feitos pelo policial penal federal Jorge José da Rocha Guaranho, que chegou a ser socorrido, mas morreu em um hospital. O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Foz do Iguaçu e, segundo o secretário municipal de Segurança Pública, Marco Antônio Janke, as motivações do crime ainda serão esclarecidas. O prefeito Chico Brasileiro divulgou uma nota de pesar, prestando solidariedade à família e agradeceu Marcelo Arruda pelo comprometimento em 28 anos de trabalho pela Guarda Municipal. Marcelo era tesoureiro do diretório do Partido dos Trabalhadores em Foz do Iguaçu e foi candidato a vice-prefeito da cidade pelo PT em 2020. Em nota, a sigla cobrou ações de proteção à violência política, abre aspas, alertamos ao Tribunal Superior Eleitoral e ao Supremo Tribunal Federal para que coíbam firmemente toda e qualquer situação que alimente um clima de disputa violenta fora dos marcos da democracia e também da civilidade. Fecha aspas. Políticos reforçaram o coro contra a intolerância e cobraram ações mais duras para coibir a violência. No Twitter, o ex-presidente Lula escreveu assim, abre aspas, nosso companheiro Marcelo Arruda comemorava o seu aniversário de 50 anos com a família e amigos em paz, em Foz do Iguaçu, filiado ao Partido dos Trabalhadores. Sua festa tinha como tema o PT e a esperança no futuro, com a alegria de um pai que acabou de ter mais uma filha, fecha aspas. Lula continua, uma pessoa, por intolerância, ameaçou, depois atirou nele, que se defendeu e ainda evitou uma tragédia ainda maior. 2 famílias perderam seus pais, filhos, ficaram órfãos, inclusive os do agressor. Meus sentimentos e solidariedade aos familiares, amigos e companheiros de Marcelo Arruda. Agora eu chamo o comentarista do Grupo Jovem Pan de Comunicação, Miguel Daúde. Miguel Daúde, seja muito bem-vindo ao JP Domingo. Uma excelente tarde para você. E a gente começa esse jornal de uma forma muito triste, mais um caso que pode ter sido de intolerância. A ocorrência deste caso, Daúde, está ainda em andamento, já que várias testemunhas vão começar a prestar depoimento. A Polícia Civil está investigando esse caso e a gente deve repercutir ao longo de toda a semana, porque as autoridades, o meio político, está todo mundo repercutindo. Seja bem-vindo. Obrigado, Maicon. Boa tarde a todos. Infelizmente, nós começamos com essa notícia triste. É intolerância política, pelo que nós pudemos observar. Eu cheguei até a ver um vídeo em que tudo indica que durante a festa ali, antes de começar, ou depois já havia uma provocação e houve esse tiroteio. Uma das pessoas caída, inclusive, foi chutada por outras pessoas. Essa intolerância, Marco, não pode continuar. Nós temos que ter consciência de que a disputa, né, caso venha se confirmar essa intolerância, a disputa política ela tem que ser feita de acordo com os argumentos, com o convencimento, não com agressão. Esse tipo de agressão nos leva a um cenário de bastante polarização, muito perigoso, no momento em que as pessoas não têm mais paciência de discutir, de colocar os seus pontos, né, os seus pontos de vista. Infelizmente, Marco, foi uma cena que eu jamais imaginaria ver, né, pela motivação política. Infelizmente, 2 chefes de famílias perdem a vida por não se entenderem em relação a um cenário que, evidentemente, está muito polarizado, mas que jamais nenhum cidadão deve chegar a esse ponto, Michael. Miguel, durante toda a semana, desde quando aconteceu o atentado no Japão do ex-primeiro-ministro japonês Shinzo Abe,
A gente viu aquelas cenas lamentáveis, né? Onde o suspeito aguardava tranquilamente o discurso de Shinzo Abe e quando, de repente, ele teve a oportunidade de usar uma arma caseira e acabou tirando a vida desse parlamentar que estava em campanha política. O que aconteceu no Japão? Os olhos voltaram para o Brasil porque a gente vive um momento de eleição de 2022. A gente vive um momento muito tenso. E duas palavras são fundamentais nesse momento e que precisa ter zelo para essas palavras: a polarização e o fanatismo. Só que a gente vive uma realidade tão cruel, tão dura, Miguel, que o efeito do contraditório causa a outra pessoa uma ofensa. E dessa ofensa acabam-se, como aconteceu nesse caso em Foz do Iguaçu. Como você avalia tudo isso num ano de eleição, um ano muito esperado por todos os brasileiros, mas também vivendo aquele momento de tensão? Inclusive, hoje eu conversei com a desembargadora Ivana Davi, que fez ponderações importantes com relação à segurança dos candidatos, de forma geral, não só dos presidentes, dos pré-candidatos a presidentes que vão disputar as eleições, como também os candidatos de uma forma geral. É preciso ter prudência, é preciso ter serenidade, educação, respeito ao próximo, mas a gente não vive isso, né? De jeito nenhum, Marcos. Você colocou muito bem essa posição, né? O que nós vimos no Japão também decorre, né, de provavelmente um maluco que disse que não concordava com a posição do ex-primeiro-ministro japonês. Ele fabricou uma arma e matou, né, o ex-primeiro-ministro. E agora a gente vê também essa cena, né, que está sendo apurada para ver se é realmente uma intolerância política ou se havia ali já outras questões de desentendimento. Mas, Marco, quando você falava, se comunicava muito bem a respeito desse cenário, eu tenho um sentimento de que o ser humano, né, no mundo todo, ele não está evoluindo, ele está regredindo. Ele está regredindo. Nós percebemos que a tecnologia, né, os sistemas que nós temos hoje são sistemas que a inteligência humana, né, já vai levar o homem a Marte, mas o ser humano, infelizmente, ele está regredindo. Nós presenciamos filhos matarem seus pais, os pais matarem seus filhos. Essa intolerância que existe hoje na nossa sociedade, qualquer ponto de ignição, ou político, ou por questões de desentendimento, leva o ser humano a tirar a vida do outro como uma solução dos problemas que a gente tem. Então, não é uma situação que me preocupa muito. A gente vê a criminalidade hoje, as pessoas tiram a vida de qualquer pessoa por nada, por um celular, por R$50, por R$20, vai assaltar um carro, dá um tiro, dá uma facada, tira a vida das pessoas. O que está acontecendo com o ser humano? O ser humano, ele não está evoluindo, ele está regredindo, falta a ele a questão do amor, da religiosidade, do respeito. É evidente, né, que isso eu não estou falando de uma camada social ou não, são todas as camadas sociais em que a intolerância ela está campeando, né, nesse setor e leva a essas barbaridades por motivações que jamais poderiam acontecer. Então, quando você tem, no nosso caso, no Brasil, uma eleição polarizada, esse ser humano, né, que involuiu, que não evoluiu, ele pode cometer crimes. E aí cabe às lideranças, né, palavras de tranquilidade, palavras não de você instigar ainda mais esse cenário, Marco. Realmente, apesar de ter um caso, isso nos leva diante daquilo que você colocou muito bem do teu raciocínio, que existe uma degeneração do caráter e da posição do ser humano diante de fatos como esses que nós estamos vendo. Miguel, ainda em cima da sua análise, em cima dessa notícia, o senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, ele fez um comentário agora há pouco, a gente vai ler aqui, abre aspas: as duas principais candidaturas, Lula e Bolsonaro, devem imediatamente sinalizar o que querem para o país caso vençam as eleições.
Paz ou essa inimizade doentia que a sociedade já não aceita? Eu mesmo farei um esforço no Senado Federal para que todos os parlamentares de todos os partidos lancemos um manifesto único de harmonia, luta pela paz nessas eleições. Fecha aspas. O seu comentário, Miguel Daúde. Não tenha dúvida que é perfeito essa análise, esse comentário. Eu acho que aí nós não estamos discutindo. Eu tenho certeza e convicção de que os candidatos, né, a presidente da República querem sim, querem paz, né? Mas a forma, muitas vezes, em que você discute a política, discute o seu posicionamento, né, leva a essa situação. Então, essa posição do senador, ela é perfeita. Eu acho que todos os candidatos, presidente, senador, deputados, têm que, sim, fazer um apelo às pessoas, discutam, né, dentro de um certo limite, firme a sua posição, o que eu imagino, o que eu quero. Olha, Marco, uma coisa que eu vou te colocar aqui, que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm que entender essa posição. Se nós fizermos uma pesquisa junto à população brasileira e perguntarmos, né, o que ele entende de um partido mais à direita e de um partido mais à esquerda, o que um pretende, o que o outro não pretende. Olha, 80% da população não saberia responder. Não saberia responder. As pessoas, elas são motivadas por notícias em que as levam a ter esse sentimento. Então, portanto, quando você discute, né, ideologia de uma forma não muito clara, não muito objetiva, eu estou dizendo tanto de direita quanto de esquerda, não estou aqui dizendo de um de outro. Você leva a essa população que hoje não tem, né, está preocupada no seu dia a dia, com o seu trabalho, o que vai comer, como é que vai pagar as escolas do filho, como é que vai pagar o plano de saúde. Então, essas pessoas não estão muito focadas nessa discussão ideológica que leva a um cenário delas não entenderem e não ter. Então, essa posição do senador é correta. Olha, vamos dizer, olha, eu sou o candidato A, eu quero tal coisa para o meu Brasil, eu sou o candidato B, quero tal coisa para o meu país. E vamos discutir esses pontos, e não nos atacarmos a ponto de levar a essa situação que nós vimos aí, que é deplorável e que é inimaginável dentro da capacidade de um ser humano fazer isso diante de uma provocação dessa natureza. Eu acho que tem que investigar para ver mesmo se é isso, né? Ou já tinham algumas discussões anteriores. Mas desse fato nos traz, Marco, realmente o lado mais emocional, o lado do nosso coração, do nosso sentimento e o carinho que o ser humano tem que ter pelo outro, independente de discussões que não nos levam a lugar nenhum. Para finalizar esse assunto, Miguel, só um breve comentário seu. Ontem, o filho do presidente Bolsonaro lançou uma participação, uma manifestação pacífica em Brasília a favor da legenda pró-arma. Como que você avalia isso? A gente viu hoje, né, nesse caso muito triste que aconteceu em Foz do Iguaçu, eram duas pessoas, né, inclusive o agressor, de acordo com a polícia, ele tinha conhecimento técnico de arma. Agora, a gente sabe que a Constituição prevê que quem tem que dar a segurança para a população é o Estado. Armar a população é o caminho? Não, de forma alguma, de forma alguma. Eu, particularmente, acho que você pode ter uma arma na sua casa para defender a sua família, né, para ter a segurança da sua família. Agora, andar armado, né, na rua. Hoje a gente está percebendo, mesmo nos Estados Unidos, essa questão da piora do sentimento humano não é no Brasil, é no mundo todo. O número de crimes que ocorreram nos Estados Unidos podem ocorrer aqui se você tiver a liberdade de ter uma arma. Qualquer briga você vai tirar, né, uma arma para tentar resolver o seu problema. Neste caso específico que nós vimos em Foz do Iguaçu, os dois que morreram tinham, né, pelo que tudo indica, autorização para usar armas. Agora, ele vai num aniversário, ambos de bermudas e armado,
Não dá, né, Michael? Pelo amor de Deus, era uma festa. Então, realmente, eu sou contra você ter a arma para andar na rua. Arma em casa, acho que é perfeito. Porte de arma para você circular armado, de forma alguma, nós não podemos permitir isso, porque isso faz esse tipo de ação.